Olá a todos, eu me chamo Paulo Apolônio Filho, sou residente do terceiro ano de serviço de neurocirurgia aqui do Hospital de Base do Distrito Federal e sobre a orientação do Dr. Maurício, dando continuidade ao nosso curso de TCE, hoje vamos falar sobre o hematoma subdural crônico. Hematoma subdural crônico que é definido pela presença de uma coleção líquida semelhante a óleo de motor, num espaço que inicialmente era para ser virtual, mas como a gente vai ver um pouco mais na frente na fisiopatologia, pode ser ocupado por esse conteúdo, e ficando ali entre a dura e a aracnoide. Ele é chamado crônico a partir de 14 dias, e a gente vai poder definir isso temporalmente mesmo, quando a gente sabe que um paciente teve um TCE em tal data, e depois vamos acompanhando e iremos vendo essa transformação para o hematoma subdural crônico. Mas na maioria dos casos isso não acontece, geralmente o TC não é tão bem marcante e tudo mais, e aí a gente pode também dar esse diagnóstico a partir da imagem, né? Ele consegue ajudar a gente na classificação temporal do hematoma, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Uma doença extremamente importante nos últimos anos, com uma incidência com aumento expressivo, tendo várias variáveis aí contribuindo para esse fator, como por exemplo o envelhecimento populacional, avanço das terapias anticoagulantes na cardiologia, e com cada vez mais pacientes utilizando dessas medicações, e aumentando assim o risco desse tipo de sangramento, desse tipo de complicação. Então, extremamente importante. Tanto é que há alguns estudos que projetam que até 2030 tratamento cirúrgico dos hematomas subdurais será a neurocirurgia mais comum nos Estados Unidos, e a gente consegue até, através de algumas métricas, imaginar que algo semelhante deve acontecer com a gente aí nas próximas décadas também, ultrapassando aí as cirurgias de derivação, Então, realmente é um tema bastante relevante e que a gente tem que cada vez mais aprofundar nosso conhecimento. Em relação à epidemiologia, a gente tem uma média de 1,7 casos por 100 mil habitantes, mas quando a gente olha a população mais idosa, essa incidência aumenta importante, Então, de forma aí, considerável, por exemplo, acima de 65 anos, a gente chega a 8 a 58 casos por 100 mil, E outro dado importante é a recorrência, A gente vai falar um pouco mais no final, mas é uma complicação, não complicação, mas é uma evolução desfavorável que pode acontecer em 10 a 30% dos casos também. Então, entre alguns fatores predisponentes, a gente tem a questão da população idosa, o etilismo, uma história prévia de trauma craniano, a gente vê, olhando assim a revisão, algumas séries, que menos de 50% dos casos vai ter um relato de um trauma assim, significativo. E isso pode acontecer porque, dependendo, traumas pequenos já podem desencadear a cascata da fisiopatologia da doença, e aí acabar passando desapercebido pelo doente, ou o doente também já pode ter algum tipo de demência, que faça com que ele não se lembre. Então, são esses principais pontos assim que talvez a gente não consiga caracterizar bem esse evento predisponente, um evento traumático. Como a gente já disse antes, os usos de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários também como um fator predisponente. E um pouco mais comum aí já na pediatria, fugindo tanto da fisiopatologia mais que a gente está habituado, mas o uso também de derivações. A DVP, por exemplo, pode deixar a criança suscetível a uma hiperdrenagem, ou idoso também, como a gente vê, por exemplo, nos pacientes no uso da válvula por hidrocefalia de pressão normal, e aí isso também pode levar a esse acúmulo dessa coleção subdural. Então, tradicionalmente, a gente aprende, desde a nossa época da faculdade, que a cascata do subdural crônico vai acontecer inicialmente com um sangramento mais agudo, Então, a gente, seja por um evento traumático, a gente acaba tendo um rompimento clássico aí das chamadas veias pontes, e aí a gente vai ter inicialmente um hematoma subdural agudo, E aí o que a gente tem evoluído nos últimos anos é entender que não é esse hematoma subdural crônico que vai se decompondo ali e tudo mais, e virando um hematoma subdural crônico. Então não é só uma etiologia vascular, Hoje a gente tem um avanço para entender que há uma cascata
complexa aí de vários fatores, seja eles inflamatórios, seja eles angiogênicos, né, que vai acabar perpetuando esse ciclo. Então, geralmente, esse hematoma inicial não é tão volumoso, mas ele acaba trazendo uma formação de uma neomembrana que promove angiogênese, e aí a gente forma novos capilares. Não são capilares saudáveis, são capilares mais suscetíveis a novos sangramentos, e aí isso vai perpetuando com uma nova um desencadeamento aí de uma nova resposta inflamatória, mais formação de neocapilares, e até a gente ter uma membrana bem consolidada que influencia nessa persistência da cascata inflamatória, como também por si só, por transsudação, acaba alimentando, vamos assim dizer, essa coleção, né? Então, isso é um passo extremamente importante na última década para a gente entender um pouco melhor a fisiopatologia do hematoma subdural crônico, porque vai ajudar a gente a entender como algumas medicações influenciam nessa possibilidade de tratamento, né? A próprio debate em voga no último ano em relação à embolização da artéria meningea média. Então, tudo isso é totalmente relacionado com essa melhor compreensão da fisiopatologia. Então, aqui só para reforçar, né? Então, a gente geralmente tem esse inicial evento traumático, com a ruptura de alguns vasos capilares ali, né? Principalmente das veias pontes. Isso vai desencadear uma resposta inflamatória com a formação de novas neomembranas, desencadeada por essa resposta inflamatória, de procolágenos e tudo mais. E aí a gente vai acabar formando esses novos vasos, né? Angiogêneses de novos vasos capilares frágeis, que acaba causando pequenos ressangramentos nesse período, mas persiste, né? O principal ponto é que ele fica persistindo essa resposta inflamatória. E aí isso vai até um ponto de formar essa membrana bem espessa, igual a gente vê em alguns casos, né? No ato cirúrgico e tudo mais, e que fica perpetuando esse ciclo, como a gente pode ver na imagem. Então, mais um estudo, esse daqui de 2021, que demonstra aí vários fatores bioquímicos, né, que a gente consegue também entender um pouco melhor isso, mas principalmente lembrando da resposta inflamatória, da resposta da cascata da fibrinogênese também, como talvez os principais eventos aí relacionados à fisiopatologia do hematoma subdural crônico. Em relação à apresentação clínica, a gente consegue ver até pela nossa prática diária, né, que é uma apresentação muito variável, né? Então, pode variar de acordo com o volume, a velocidade do aumento do hematoma, a localização e o que ele está trazendo de efeito de massa. Então, é comum a gente pegar, por exemplo, pacientes assintomáticos, aqueles que vêm com uma cefaleia, sintomas inespecíficos, como uma vertigem, a família observa aquele idoso agora tendo uma piora cognitiva mais importante, apesar de já ter um diagnóstico prévio de Alzheimer. Então, são todas coisas que podem acontecer. E a depender do volume, ele passa a ter também déficit neurológicos focais, né? E aí pode imitar ali um AVC, quando é comum, né? A gente pegar no nosso pronto-socorro, o paciente chega para a neurologia na suspeita de um AVC e na verdade é um hematoma subdural, então pode acarretar em afasia, déficit motor, crise epiléptica também, alteração do nível de consciência. Então, uma clínica bem ampla. Existe essa classificação de Mark Walder para a gravidade do hematoma subdural crônico, né? Onde na escala o 0 representa que aquele paciente não tem déficit neurológico, o 1 é aquele que está alerta e orientado com sintomas leves, como por exemplo uma dor de cabeça, ou então com déficits neurológicos ausentes ou leves, por exemplo uma simetria no reflexo. O 2 é aquele paciente que chega para a gente sonolento, desorientado e tem um déficit neurológico variável, como por exemplo uma hemiparesia. O 3 é aquele paciente torporoso, mais responsivo a estímulo doloroso e tem um déficit neurológico focal mais grave, como uma hemiplegia. 4, aquele paciente está com matúcia, sem resposta motora, estímulo doloroso, postura de descerebração, de cortificação, aquele paciente, né, que provavelmente vai requerer uma intubação e um quadro mais grave. Em relação ao diagnóstico, principalmente diagnóstico cardiológico, o exame assim, mais acessível e que é padrão ouro para dar o diagnóstico é a tomografia de crânio, né? Ela permite para a gente a localização do hematoma. Então, geralmente é um hematoma de convexidade, a lateralidade, né, se é a direita, a esquerda, alguns estudos, algumas séries aí que demonstram um certo predomínio para ser a esquerda. O tempo de evolução do hematoma, como a gente disse antes, né, a tomografia já ajuda, mas principalmente a ressonância a gente consegue observar, eu vou falar isso um pouco mais na frente, que há algumas características que fazem a gente pensar se é um hematoma mais agudo, subagudo e tudo mais. A espessura, então a gente já consegue medir isso. Presença de cápsulas de septações, que pode influenciar a nossa decisão de qual tipo de abordagem cirúrgica a gente vai fazer.
presença de ressangramentos e também sinais de hipertensão intracraniana, como apagamentos de sulcos e giros, de linha média, etc. O que a gente vai encontrar na tomografia é uma coleção adjacente ao córtex no espaço subdural, geralmente hipodensa, né? E em casos que ela é isodensa ou semelhante ao líquor, a gente também vai ter um outro tipo de doença, né, que é o higroma. Então, esses são os principais achados. Aqui à esquerda, né, a gente viu um bem clássico, um hematoma subdural crônico aqui na convexidade à esquerda, com essa densidade um pouco hipodensa em relação ao córtex, né? No meio a gente consegue ver o que a gente chama de hematoma subdural crônico agudizado, então tem esse foco de sangramento, principalmente na região mais posterior, né, parieto-occipital. E mais à direita a gente vê uma imagem dessa coleção subdural bilateral, mas com um aspecto muito semelhante ao líquor, né? E aqui provavelmente a gente está falando mais possivelmente de um higroma. Bom, em relação à ressonância, como eu antecipei, né, a gente pode classificar isso um pouco melhor. Então a gente consegue ter algumas informações mais precisas para classificar melhor essa temporariedade de sangramento, né? E aí a gente vai ter, a depender da fase da degradação da hemoglobina, né, uma classificação radiológica que a gente consegue comparativamente assemelhar e tentar entender. E aí a gente vai dividir em 5 períodos principais, né, que é o sangramento hiperagudo, que são nas primeiras 24 horas, o sangramento agudo, de 1 a 3 dias, aquele subagudo mais precoce, que seria até a primeira semana, o subagudo tardio, né, que seria de 7 a 14 dias, e o crônico acima de 2 semanas, acima de 14 dias. E para cada um deles a gente tem achados específicos nas diferentes ponderações. Então, o hiperagudo no T1 ele é iso, hipodenso e hiperintenso no T2. O agudo no T1 é isointenso e hipointenso no T2. O subagudo aí já vira hiperintenso em T1, seja o agudo precoce ou tardio. E a diferença entre os dois é que no T2 o precoce é hipointenso e no tardio é hiperintenso. E o nosso tópico de hoje, né, o hematoma subdural crônico, geralmente na ressonância ele vai ser hipointenso, tanto em T1 quanto T2. Mas isso é muito variável, né? A gente pode ter ressangramentos, como a gente já viu atrás, então pode ter diferentes densidades. E aí isso aqui são diferentes ressonâncias de pacientes com hematomas subdurais que a gente consegue observar, né? Então, no primeiro exemplo aí, no T1 e T2 a gente tem um hematoma um pouco mais hiperintenso, então a gente estaria falando mais possivelmente de um subagudo, então ainda não chegando ali aos 14 dias. A segunda imagem, né, seria o clássico nosso do hematoma subdural crônico, com hipodensidade tanto em T1 quanto T2. E aí à direita mais algumas variações, né, aqueles hematomas multiseptados ou aqueles com ressangramento também, como a gente consegue ver. Em relação ao tratamento, a gente pode ter a opção de tratamento não cirúrgico. A gente vai fazer esse tipo de tratamento quando não houver indicação cirúrgica, né? A gente vai falar um pouco mais à frente, mas antecipando, sempre quando a gente tiver déficit neurológico, hematoma acima de 1 centímetro, provocando um importante efeito de massa, um desvio de linha média, o tratamento padrão vai ser a cirurgia. Mas em alguns casos que o paciente está sem sintomas e tudo mais, a gente pode empregar o tratamento não cirúrgico e aí a gente tem alguns estudos, né, trazendo algumas medicações que podem ser empregadas, né. Então, a estatina, né, o estudo que a gente teve foi em uso só da atorvastatina, então seria a única com comprovação científica aí para a gente poder usar. A dexametasona, o ácido tranexâmico e o IECA. Então, foram todas essas medicações já tiveram estudos, e aí aqui reforça aquela importância da fisiopatologia, né? Então, por que um medicamento anti-inflamatório, como por exemplo a dexametasona, um antiangiogênico como a astanexam, pode influenciar na fisiopatologia e no tratamento, né? Então, aqui estão os principais pontos de ação dessas medicações, mas basicamente é a inibina e a neovascularização, a cascata da fibrinogênese, a cascata própria inflamatória, e geralmente é isso que a gente pode fazer para conseguir uma regressão, diminuir esse ciclo vicioso e aí conseguir talvez uma resposta positiva, né? Em relação aos estudos, né, a atorvastatina talvez o estudo assim, que teve maior embasamento científico para a gente utilizá-la, né, então medicação um pouquíssimo dos efeitos adversos e que mostrou uma melhora na questão da baixa incidência. Como eu disse, essas medicações ou elas foram testadas naqueles pacientes que foram operados, que é a grande maioria, né, e aí foi um tratamento adjuvante,
ou nesses pacientes que não teriam indicação cirúrgica, e aí como uma possibilidade para a gente também seguir, né? Seja com remédio ou placebo mesmo, e só acompanhar, né? O Weight Watch. Mas a atorvastatina teve uma resposta boa. O ácido aminorexâmico, a gente tem que ter muita restrição aí. O estudo foi com pouquíssimos pacientes, 7 se eu não me engano, e tem toda a questão do efeito adverso, né? Geralmente são pacientes idosos que vão ter algum fator de componente cardiológico, e se tomar uma medicação trombogênica pode ser um problema. E da dexametasona, eu destaquei o estudo aqui dela, o trial dela, né? Que foi do ano de 2020, né? E ela realmente, assim, mostrou uma melhora na evitar uma cirurgia por um hematoma recidivado, né? Então, 1,7% dos pacientes tomando a Dexa como tratamento adjuvante foram reabordados, enquanto com placebo fosse 7,1%. Mas a medicação não foi consolidada, né? Então, tanto é que a gente não usa tanto na prática clínica pelos próprios efeitos adversos, né? Então, na série dos pacientes tomando a medicação, a gente teve uma taxa aí, né, de complicações sérias, eventos adversos sérios nos primeiros 30 dias, aí 16% contra 6,4%. Então, realmente, a relevância significativa não favorece o uso da medicação, né? Falando um pouco sobre tratamento cirúrgico, né? Então, o tratamento de primeira linha, todos aqueles pacientes que tiverem indicação, né, de tratar, é a cirurgia que a gente vai fazer. Então, são indicados para casos sintomáticos, com uma espessura maior que 1 centímetro, desvio de linha média maior que 5 milímetros, ou aquele hematoma que a gente tem acompanhando seriadamente assim, com as tomografias, e ele vem aumentando, né? Existem diversas técnicas empregadas, né? Então, trepanação com drenagem espontânea, trepanação com drenagem por catéter, craniotomia, drenagem endoscópica, o twist drill, né, que dá para fazer à beira-leito. E em alguns casos a gente pode até fazer, por exemplo, uma derivação subperitoneal, por exemplo, naqueles casos de pacientes usando derivações, né? Então, a gente não vai aprofundar muito em relação às técnicas, né, mas talvez as que a gente tem mais contato, né, a craniotomia, a trepanação, e o twist drill nem tanto, né, mas também é um outro procedimento que a gente consegue fazer à beira-leito com um quadro uma abordagem bem menos invasiva, né, e também é uma possibilidade. A craniotomia e a trepanação são os que a gente mais usa, e a gente vai ter que individualizar a indicação de cada uma delas a depender do nosso paciente, né, sendo que a craniotomia geralmente é aquele paciente que está com efeito de massa maior, um hematoma mais longo, aquele paciente está mais grave, que tem múltiplas, por exemplo, loculações, né, e que a gente acha que só uma trepanação, por exemplo, não seria suficiente. Então, mas é uma história muito individualizada, e não há nenhuma comprovação científica de superioridade entre as diferentes técnicas, né? Então, alguns pontos principais aí em relação ao tratamento cirúrgico. Em relação à irrigação, né, então a gente já observou que há uma evidência de maior taxa de recidivas quando a gente não realiza irrigação. Então, como é de praxe, a gente fica lá irrigando até o clareamento daquele óleo de motor passar a vir um líquido mais claro, e isso é importante porque ajuda a tirar ali sangramentos residuais e diminuir uma possível nova resposta inflamatória, novo ciclo que vai promover a recidiva do hematoma, né? Então, o principal ponto é quebrar aquela cascata fisiopatológica, como a gente viu no começo. Já antecipando, né, não há superioridade, como já foi antecipado, né, não há superioridade entre as diversas técnicas, e o dreno sempre deve ser instalado, não sempre, né? Lógico, também é uma questão individualizada. Se a gente não tiver segurança para passar, tudo mais, a gente sabe que é uma opção, mas cientificamente falando, o dreno também mostrou uma diminuição da recidiva, né? Então, o dreno subdural, ele deve ser posicionado no espaço subdural, e independente da técnica que você fizer, é uma opção que vai ajudar, né? Então, seja nas trepanações, seja na craniotomia, é sempre importante a gente cogitar e realizar a passagem do dreno. Os cuidados pós-operatórios também é importante, vai ajudar na expansão cerebral e aí também diminuir a taxa recidiva. Então, aqueles cuidados clássicos que a gente deixa, né, com repouso em cama, cabeceira plana, cabeceira 0 graus, e perihidratação leve e por pelo menos 24 a 48 horas, são fatores também de cuidados perioperatórios que ajudam. E a TC no pós-operatório é um ponto bem adverso, né? Enfim, que tem diferentes evidências aí, mas o que a gente tem de praxe, né, e que os estudos já mostram pra gente,
é que a gente vai ter uma coleção residual, né, de aproximadamente 78% até no 10º pós-operatório, e ainda no 40º ainda 15% vão ter, então alguns estudos falam que demora aí pelo menos 6 meses para a gente ter uma repleta resolução, e aí por isso não faz tanto sentido a gente padronizar a tomografia para todo mundo, né? Então ela fica mais ali restrita à indicação naqueles pacientes que mantêm algum tipo de déficit, que teve alguma intercorrência neurológica, e é importante a gente fazer para ver se não houve algum tipo de sangramento ou alguma coisa nesse sentido. Mas caso contrário, não é rotina fazer de praxe mesmo, assim como a gente faz no nosso serviço. E talvez o ponto mais atual na discussão em relação ao hematoma subdural crônico, que é a embolização da artéria meningia média, né? Então, o que a gente viu em relação a revisar esses eventos fisiopatológicos é que a neovascularização decorre, que acontece muito no hematoma subdural crônico, deriva de ramos da artéria meningia média, né? Então, a principal hipótese é essa, e por isso a embolização dessa artéria vai diminuir uma progressão dos hematomas. Então, acaba de chegar, a gente diminui o influxo de sangue, a gente tem menos transsudação, menos formação desses neocapilares, e isso ajudaria, né? São estudos que começaram a soltar, né, de forma mais cientificamente relevantes, trials aí desde o final do ano passado, como por exemplo nesse primeiro aqui que a gente teve de novembro, onde foram analisados 362 pacientes nos cuidados usuais e 360 além da cirurgia também fazendo, ou do tratamento que ia receber, né, também fazendo a embolização. E aí a gente realmente observa, né, nesse daqui ainda não teve tanta relevância significativa, mas a gente já consegue observar que a embolização não foi não inferior, né? Então a taxa aí de eventos adversos foram baixas, né? Então 6,7 na embolização e 11 no cuidado padronizado, né, para o estudo. E aqui também um outro ponto importante, que é a recorrência do hematoma sintomático, né, foi menor na embolização, né? Então, porcentagem de menos 3,3. Novos trials foram saindo, né? E aqui a gente foi indicado analisar pacientes que fizeram apenas a cirurgia ou a cirurgia mais embolização, e aí a gente teve uma melhora mais significativa em relação à recorrência, né? Então, 4,1 aí de recorrência naqueles pacientes com a técnica da embolização, enquanto naqueles que foram apenas operados 11,3, né? E aí esse estudo já mostrou que há uma menor chance de recorrência do hematoma naqueles pacientes que fizeram a embolização mais a operação, né? E o estudo mais recente que a gente teve foi desse ano mesmo, né, que foi publicado agora em junho, e mostrou que a recorrência realmente é menor, mas esse estudo não teve relevância significativa, né? Então, estudos avaliados em 12 diferentes centros de tratamento para neurocirurgia lá na França, mostrou que com a embolização a taxa de recorrência foi de 14,8, e naqueles pacientes apenas com padrão de tratamento ouro, lá, né, geralmente cirurgia, 21%. Resumindo todas essas informações, né, os trials que surgiram até agora estudaram a embolização como uma medida extra, né, então todos eram uma medida extra de a cirurgia e tudo mais. Então não há indicação daqueles pacientes que você tem indicação cirúrgica de fazer apenas embolização até então, e é um avanço aí que a gente tem que entender um pouco melhor e tudo mais, para tentar padronizar melhor essas condutas, ainda algo a ser trabalhado. Em relação a complicações, o prognóstico principal ponto aí são as recidivas, né? Ela varia de 9% a 33%. Alguns preditores de recorrência aqueles hematomas muito volumosos, acima de 115 ml, aqueles pacientes, hematomas com múltiplas loculações, que tem um aspecto mais de subagudo, né? São mais isodensos e que tem um volume residual grande. E aí vem o ponto principal da embolização da artéria meningia média ou o uso daquelas medicações para a gente tentar diminuir esse valor, né? Em relação a demais complicações, né, a gente pode ter complicações do próprio ato cirúrgico, como por exemplo contusões focais, convulsões, enfisema subdural, infecção, né, pneumoencéfalo, transformação com hematoma subdural agudo ou até mesmo um hematoma intraparenquimatoso. E outras complicações, né? Geralmente são pacientes idosos que já tem algum tipo de cardiopatia, então aquisição de eventos, infecções hospitalares, eventos cardiovasculares, como TVP, TEP, AM, AVC, tudo pode acontecer também. Bom, essas foram minhas referências, tentei trazer o que há de mais novo, né, no tratamento do hematoma subdural crônico, espero que tenha contribuído. Obrigado.